Queridos, nós vamos estar aqui diante de um grande evento, ao qual Jesus vai ressuscitar o seu melhor amigo, Lázaro. Era amigo da intimidade de Jesus. E nós vemos que ele estava enfermo. Marta, Maria, irmã de Lázaro, estava desesperada pela situação que elas estavam enfrentando. E o que me chama muita atenção é que ela, quando estava sofrendo pela situação que ela estava passando, nós observamos que ela estava muito chorosa, mas crendo que Jesus ele poderia curar a enfermidade que seu irmão estava passando. Ela entendia e sabia que Jesus, indo lá, orando, colocasse as mãos sobre a vida de Lázaro, tudo ia se resolver. Então ela logo vai mandar o recado para que Jesus viesse, impor as mãos sobre Lázaro. E ali nós vemos que quando Jesus fica sabendo da notícia, Jesus ainda não vai logo de imediato. E ali elas começam a se desesperar. Elas começam a ficar agoniadas pela situação em que estava passando. Porque Jesus, amigo íntimo, era da casa delas. Nós observamos que Jesus estava ali, naquela situação, e elas não obtiveram resposta. É muito difícil, irmãos, quando a gente tem uma amizade, a gente tem aquela confiança naquela amizade, ao qual nós, quando pedimos ali um socorro ou alguma coisa, aquela amizade responde, a gente fica feliz. Então elas entendiam isso, que Jesus, por ser amigo, Jesus iria atender logo o pedido delas, que Jesus ia logo de imediato organizar para que elas pudessem, ali receber o milagre, receber a bênção, receber a vitória. Mas nós observamos que Jesus não fez assim, porque nem tudo às vezes é no nosso tempo, nem tudo às vezes é da forma que nós pensamos, é da forma que nós queremos. Às vezes nós ficamos preocupados demais com as coisas, oramos, clamamos a Deus, pedimos misericórdia, fazemos campanha, chamamos nossos amigos para orar, clamar a Deus, para ver se a gente tem uma resposta meio que imediata naquela situação que nós estamos passando, e às vezes a resposta não vem, e aí o coração se desespera, o coração se aperta. Mas nem todo o silêncio de Deus é porque Deus não está trabalhando, não. Às vezes o silêncio de Deus é para que um propósito dele venha a ser cumprido na minha vida, venha a ser cumprido na sua vida. E o propósito de Jesus aqui não era logo de cara curar Lázaro. O propósito, quando vemos, é que Jesus queria ressuscitar para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Aleluia. Então aqui no texto, já aplicando do versículo aqui 1 ao 6, eu observo, irmãos, que Deus nem sempre age no nosso tempo. Esse aqui é o grande problema de muita gente se afastar da presença de Deus, porque acha que está demorando demais receber uma vitória. De muita gente desanimar de vir à igreja, porque acha que Deus está demorando demais a agir de uma forma que Ele está orando, clamando e querendo. E eu vim aqui nessa noite te dizer, irmãos, o contrário, que Deus nem sempre age no nosso tempo. A palavra de Deus diz que o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Nós observamos que 1000 anos para Deus é como se fosse o quê? Um dia. E um dia para Deus é como se fosse o quê? 1000 anos. Mas eu acho que é o seguinte, que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Agora, para nós um dia é como se fosse 1000 anos. No meio da prova, no meio da adversidade, no meio da luta. Quando nós estivemos agoniados,
com o coração triste, atribulados na alma. Parece que um dia vira 1000 anos. Eu fico observando lá no presídio, quando a gente vai pregar, irmãos. Ali a gente está pregando, o pessoal está cantando, está louvando, nós estamos ganhando almas ali. E eu fico pensando, irmão, naquela situação que ali está. Aquele povo que está ali, guardado, trancado. Ali é como se fosse um dia, irmãos, como se fosse um ano. Para passar um dia inteiro. O pessoal ali sem internet, sem rede social, sem televisão. E ali dentro daquele cubículo ali, irmãos, que cabe 12, tem 50, tem 40. É um aperto, um dormindo por cima do outro. Para o outro, às vezes, dormir de escala. Uns têm que ficar sentado e em pé, aí os outros dormem, depois acordam, os que estavam sentados em pé, dormem de novo. E por aí vai. Então nós ficamos observando esse tipo de coisa. Nós ficamos tristes. E às vezes queremos parar, desanimar, porque Deus não agiu no nosso tempo. Você tem que entender, irmãos, que não é todo o tempo que Deus vai agir na sua vida. Não é porque você está pensando que está demorando, porque não demora, irmãos. Deus sempre chega na hora certa. Nem toda demora é abandono. Muitas vezes a gente começa a murmurar, a gente começa a desanimar, a gente começa a reclamar, porque acha que Deus nos abandonou. A palavra de Deus diz contrário a isso, irmãos. Ainda que o teu pai, ainda que a tua mãe te abandone, a palavra de Deus diz que jamais, jamais Ele te abandonará. Então não é porque Ele está demorando, você tem que colocar uma frase de efeito como essa, dizendo, parece que Deus me abandonou. Não. Deus chega no momento certo. Deus chega na hora certa. Deus continua trabalhando, irmão, mesmo quando tudo parece silencioso. Às vezes você pensa que Deus não está fazendo nada, que Ele não está agindo, mas Ele está lá pensando, ainda não é a minha hora, ainda não é o meu tempo, quando chegar a hora, eu vou chegar, eu vou fazer. E a gente está pensando, não, mas Deus se calou, parece que as coisas não vão acontecer mais. Qual é o sentido da fé? O sentido da fé verdadeira, irmãos, ela tem que permanecer mesmo sem respostas imediatas. Esse é o sentido da fé. A minha fé tem que parecer inabalável, mesmo quando eu não tenho uma resposta no momento que eu queria, no momento que eu precisava, no momento imediato da minha ocasião. A minha fé ela tem que continuar firme. A minha fé ela tem que continuar fervorosa. Não é porque às vezes eu não vejo o agir de Deus. Não é porque às vezes quando eu clamo, grito, esperneio, peço a Deus a misericórdia dEle para resolver certo tipo de situação financeira, ou nos negócios, ou qualquer área espiritual, que Deus, Ele desistiu de nós. Não. Nós temos que entender isso. As situações, irmãos, na igreja, na vida pessoal, na vida ministerial, no casamento, na família, que parecem atrasadas, mas continua confiando nesta noite, porque Deus ainda está no controle da sua vida. Não é porque você ainda não viu Deus se manifestar na vida do teu marido, ou na vida do teu filho, que ainda não está firme na igreja, que ainda não vem com você, que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando a seu favor. Deus está no controle. Repita comigo, irmãos. Repita comigo. Diga assim, ó, Deus ainda está no controle. Se Deus está no controle, olha para o irmão que está do teu lado aí. E se você não tiver com o irmão do teu lado, fala para você mesmo, eu tenho que descansar. Glória a Deus. A melhor coisa que tem é quando Deus está no controle da situação.
Porque quando o controle está nas nossas mãos, irmão, a gente é falho, a gente erra, a gente não suporta, né? Mas quando a gente tira o controle das nossas mãos e coloca nas mãos de Deus, tudo faz diferente. Um dia aqui eu contei um testemunho de uma mãe que ficava colocando o filho drogado na mão de um pastor, na mão do orador, na mão do curandeiro, na mão do revelador, na mão disso, na mão da macumba, na mão da feitiçaria, na mão de tudo. E a vida dela não melhorava em nada. Então tira da mão do povo, tira da mão dos homens e coloca na mão daquele que tudo pode. João capítulo 5 vai dizer assim, irmãos, aquele menino que estava com 5 pães e 2 peixes, estava na mão dos discípulos, isso aqui é muito pouco para o tanto de gente. E aí Jesus pega aquele alimento, levanta, abençoa, mais de 20 mil pessoas se alimentaram e ainda sobrou 12 cestos cheios. Na minha mão pode até não dar, na sua mão pode até não ir, na mão do teu irmão pode até não acontecer, mas quando você coloca nas mãos de Jesus, irmão, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Então, tira o controle das tuas mãos. Pare de ficar no controle. É por isso que você está sofrendo. É por isso que as coisas estão dando errado. É por isso que as coisas não estão fluindo. É porque você fica, irmãos, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, pensando 1000 coisas. Você só vai encher de ansiedade. Descansa no Senhor. Tranquilize o seu coração. Coloca nas mãos de Deus. Porque Ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Então é assim. Segundo ponto, está aqui no versículo 17. Eu comecei a leitura no versículo 17. Jesus vai ao encontro da dor humana. Jesus começa a dialogar com seus discípulos. Começa a falar que não é hora ainda. Que no momento certo ele vai. Que Lázaro não estava dormindo, mas ele estava o quê? Morto. E ele ia acordar Lázaro do sono profundo. E os discípulos ali até meio com medo. E sempre Tomé, que é aquele que quase não acreditava em nada, disse, será que nós vamos para lá também para a gente morrer? Ah? Foi isso que Tomé disse. Só que Marta, quando vê que Jesus está demorando, o que ela faz, irmãos? Ela corre ao seu encontro. Então, às vezes, a gente acha que Jesus está demorando, mas não está. Ele está esperando o momento certo para agir. Ele está esperando o momento certo para fazer. Ele está esperando o momento certo para operar. E aí, o que acontece? Marta, vendo que estava demorando, ela não se aguenta. E ela vai até o encontro de Jesus. E lá fora da aldeia, quando Marta se encontra com Jesus, ela vai ali falar algo para ele. Olha, se o Senhor tivesse chegado no tempo que nós te pedimos, o meu irmão não teria morrido. Então ela esperou, na esperança que Jesus fosse. Porque quando a vida há o quê? Esperança. Diga comigo, quando há vida, há esperança. Mais uma vez, quando há vida, há esperança. Tem gente que acha assim, mas meu marido ainda não converteu. Sei não, pastor, acho que não vai converter. Diga para você mesmo, está vivo? Então tem esperança. Irmãos, estava falando aqui com a irmã, essa semana. Eu nunca acreditava que meu pai ia aceitar Jesus, que meu pai ia... Irmão, é um cara que perseguia os crentes, era que nem Paulo. O cara era violento. Xingava, aquele barulho, não detestava. E eu um dia lá em casa, chegando lá para ver ele numa situação horrível, ajoelhar e falar assim, eu quero esse Jesus, você ora por mim? Eu quero aceitar Jesus. Eu falei, antes de aceitar Jesus, de eu fazer o apelo aqui para o senhor, senta aqui, vamos conversar. E a gente conversou. Falei, o senhor precisa de um tratamento, o senhor precisa de uma clínica, o senhor precisa de medicação, o senhor está disposto a fazer? Estou. Então pronto. Então agora você joelha aqui que eu vou orar por você. E aí consegui levar ele algumas vezes para a igreja.
algumas vezes. E aí um dia ele falando lá, aquela coisa, eu estava pensando, rapaz, mas você foi lá, disse que aceitou Jesus, eu chamo você para ir para a igreja, e aí o senhor não vai. Aí ele, mas você prega bem, para que eu vou em outra igreja? Eu falei, como que eu prego bem? O senhor nunca foi na igreja no dia que eu preguei? Aí que você, que você se engana. Eu falei, por quê? Eu assisto as lives. Todo domingo eu vejo você pregando. A palavra foi entrando, né, irmãos? A palavra foi falando. Então eu creio, irmãos, que mesmo quando a gente pensa que tudo está perdido, que quando já não tem mais jeito, Jesus sempre chega na hora certa. E Ele faz acontecer, irmãos, o milagre. Então, quando Jesus vai até onde eles estão, o que Ele vai encontrar, irmãos? Com a família chorando. Mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, nós vemos aqui uma coisa inusitada, Jesus chorou. Mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro. O texto lá no versículo 35, se eu não me engano, diz, Jesus chorou. Então, nós podemos tirar aqui uma lição. Nesse texto, algumas lições. Primeiro, Jesus, ele se importa com a nossa dor. Você pode dizer comigo? Diga assim, Jesus se importa com a minha dor. Olha para você ver. Jesus sabia que ele ia lá, que ele ia ressuscitar, que tudo iria ficar bem, mas mesmo assim ele chora. Por quê? Porque ele estava vendo a angústia das pessoas, ele estava vendo o choro das pessoas, ele estava vendo as lágrimas que estavam sendo derramadas por causa daquela situação. Mesmo assim ele chora. Então o que eu entendo aqui, por que Jesus chorou, irmãos? É que ele importa com a minha dor, ele importa com a sua dor. Eu não sei qual é a dor que você está enfrentando nestes dias, se é psicológica, se é emocional, se é no coração, irmãos, eu não sei qual é a dor, mas Jesus importa com a dor que você está enfrentando, e ele veio aqui nesta noite para sarar tuas feridas, para sarar essas dores. Ele veio aqui nesta noite para saciar a tua alma. Se você acredita, levante a sua mão e glorifique o Senhor. Segundo ponto que eu vejo aqui, uma lição importante no texto. Por que Jesus chorou? O sofrimento do cristão, irmãos, não passa desapercebido por Deus. Já pensou na coisa dessa? Às vezes a gente fica tão chateado, né? A gente chega na igreja com o semblante caído, com a cara triste, ninguém fala nada. Ô irmão, por que você está triste? Tudo que você queria até, porque as pessoas reparassem o seu luto, o seu sofrimento. E às vezes as outras pessoas estão tão cheias, com a cabeça tão cheia, também tanto cheia de problema, que eles não conseguem enxergar um palmo diante do nariz. E aí esse negócio vai chateando, mas com Deus não, irmãos. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você quer saber de uma coisa? E eu vou falar aqui diante de Deus. Ele tem você anotado na agenda dele como algo importante para que algo venha a ser sanado e resolvido na sua vida. Então nem todo sofrimento, irmãos, seu vai passar desapercebido. Pode passar desapercebido do pastor, do seu amigo, do marido, da esposa, do filho, mas não passa desapercebido de Deus. Deus está percebendo, irmão, o que você está enfrentando, o que você está passando. Outra lição que eu aprendo aqui é que nós podemos o quê? Levar as nossas lágrimas ao Senhor. Ao invés de você ficar chorando para teu marido, chorando para tua esposa, chorando para o teu amigo, chorando na rede social, para que as outras pessoas venham aplaudir o teu sofrimento, leva as tuas lágrimas ao Senhor. Eu nunca vi ninguém ajoelhar no altar, ou dentro de casa, ou na igreja, e derramar lágrimas, que Deus não escutasse essas lágrimas. Uai, pastor, como que é isso? Como que é isso? Deus escuta lágrimas? Escuta. Ana estava pedindo, clamando, estava desesperada, parece que nada estava acontecendo, mas quando ela só chorava e movia os lábios, que ninguém nem entendia o que ela falava, Deus estava escutando as lágrimas de Ana. Deixa eu falar aqui nesta noite, Deus já ouviu as tuas lágrimas. Aí nós vemos aqui, irmãos, que
como Jesus ali acolheu aquelas pessoas, sentiu o que aquelas pessoas sentiu. Nós temos que fazer aquilo que Jesus fez. A igreja, ela tem uma missão aqui na terra. E qual é a missão? Pensar só em mim, se eu estiver bem, beleza, os outros é que vai indo para lá. Não, irmãos. A igreja é um lugar de acolhimento. Aí vai chegando pessoas novas, aí os que são mais antigos às vezes, aí o pastor vem, dá mais atenção, a pastora vai dando mais atenção, aquela pessoa que está chegando, aquela família que está chegando. Aí tem uns que às vezes parece que se criança, irmão. Aí, ó, tá vendo? Nós estamos aqui, parece que não somos valorizados, já temos muitos anos, estamos caminhando, aí chega gente nova, já fica lá, ó, bajulando, vai para casa, vai para isso, é assim mesmo. Pastor leva para casa, pastor chama para comer uma churrascada, pastor leva para sair com ele. A gente vai fazendo isso. O que é isso, pastor? A gente vai acolhendo. A igreja é lugar de acolhimento. A igreja é lugar de acolhimento. E nós temos que entender isso. É onde as pessoas encontram consolo em Cristo. É aqui. Elas vêm machucadas, vêm feridas, vêm desanimadas, vêm desacreditadas da vida, às vezes até querendo tirar a própria vida. Aí é quando você diz que Jesus ama ela aqui, é quando você diz que a presença dela aqui é especial, é quando você acolhe, abraça ela e fala: minha irmã, eu posso sentir o que você está sentindo, eu posso pensar, né, o seu sofrimento, eu posso estar vindo aqui, então você não vai passar mais sozinha, você tem uma pessoa, um ombro amigo. E às vezes é tudo isso que a pessoa quer, um ombro amigo. E às vezes a igreja, irmãos, está pecando e está perdendo nisso. Não está oferecendo o seu ombro, não está acolhendo como deve ser acolhido. Porque aqui é um lugar de acolhimento. Assim como Jesus acolhia todos aqueles que estavam chorando, que estavam tristes, que estavam angustiados, a igreja também tem o papel e o dever de acolher as pessoas que estão angustiadas, que estão tristes, que estão sofrendo, que estão desanimadas, que estão desistindo de tudo. E quando fala igreja, não é só o pastor faz muito pouco sozinho, mas quando a igreja se levanta na visão que o pastor está, na pegada que o pastor está, e começa a replicar aquilo que nós devemos replicar e fazer, a igreja começa a crescer, as coisas começam a avançar, o reino de Deus começa a prosperar, e o nome dele começa a ser glorificado. Terceiro ponto. Vamos ver aqui, versículo 38. Pode pular, Pedro. A fé precisa enxergar além do túmulo. E Jesus, pois, movendo outra vez, muito a si mesmo, veio ao sepulcro, e ali tinha uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E qual foi a ordem de Jesus? Para Marta: Marta, tira a pedra. Foi isso, irmão? Acho que não, né? Acho que Marta não tinha força para tirar uma pedra. Tanto de gente que prega isso, né, irmão? Marta, tirai a pedra. Né? Marta estava ali chorosa, estava clamosa. Jesus: Marta. Né? É quando a gente às vezes está gritando, está desesperando, a alma está dilacerada. Aí vem alguém e fala: ó, fulano, que eu vou agir, rapaz. Então, nós observamos aqui algo, irmãos, que nós temos que fazer. A primeira barreira que Jesus viu ali naquele túmulo era o quê? Uma pedra. E quantas pessoas têm colocado uma pedra, irmãos, no caminho? E às vezes as pessoas colocam na nossa vida e a gente não consegue mais avançar, a gente não consegue mais andar, a gente não consegue mais prosseguir. Tem uma pedra atrapalhando você ir, porque colocaram uma pedra, e às vezes não é nem as pessoas que colocam essa pedra de impedimento na nossa vida, somos nós mesmos, com palavras negativas, com palavras ofensivas. E às vezes o que está atrapalhando entre você e a bênção, entre você e o milagre, entre você e um encontro com Deus, é essa pedra.
Às vezes nós temos que remover. Jesus não mandou Marta remover, mas às vezes você tem que remover a pedra, irmãos, para que Jesus possa fazer algo na sua vida. Pastor, que pedra é essa que eu coloco, que está atrapalhando? Olha só para você ver um exemplo de pedra, da incredulidade. A Bíblia diz o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. O que Jesus sempre prega sobre a fé. Então a incredulidade às vezes é uma pedra que é colocada em nosso caminho, ou que nós mesmos colocamos, que está impedindo você ter um encontro com Jesus. Essa pedra da incredulidade às vezes está impedindo você acessar o reino espiritual, aonde está guardada bênção sem medidas para mim, aonde está guardado promessas de Deus para mim e para você. E essa pedra da incredulidade está impedindo você acessar tudo aquilo que você tem direito. A Bíblia tem milhares e milhares de promessas. E a promessa, irmãos, não é para o ímpio. A promessa não é para o injusto. A promessa é para os filhos de Deus. E Deus nos deu o direito de ser chamados de filhos. Ele é o nosso Pai. E a herança que Ele tem para mim, que Ele tem para você, irmãos, só tem para mim, tem só para você. Então, uma das pedras que tem que ser removida, uma das pedras que tem que ser tirada, porque entre a vitória, entre o encontro com Jesus e você, existe uma pedra, e essa pedra da incredulidade pode estar te atrapalhando ter uma vida nova com Deus. Incredulidade, porque ela continuou crendo e sempre falando, o Senhor é o Filho de Deus. Mas nós observamos aqui que Marta, ela vê o quê? Um problema. E qual é o problema, irmãos? Já estava cheirando mal, porque que ele estava enterrado lá, tinha 4 dias. E um velório judaico tem mais 3 dias, ou seja, 7 dias. Então já estava fedendo, né? E aí Jesus, quando manda remover aquela pedra, Marta vai atravessar e dizer, olha, para quê? Está fedendo. O negócio está feio. Já se encontra em decomposição. Quando nós estamos enxergando problemas, irmãos, Jesus está vendo a possibilidade de um milagre. Algumas pessoas entenderam, outras não. Ó, Marta estava enxergando o quê? Problema. Que problema era isso? Olha, está fedendo, já está em decomposição, o negócio não está fácil, para que a gente vai tirar? Esse era o problema que ela estava vendo. Mas Jesus estava enxergando o quê? Não, eu vou ressuscitar. Então, quando nós, às vezes pela incredulidade, às vezes pelo desânimo, às vezes pela situação que está, você está vendo problemas. Mas nesse problema que você está enxergando, Deus está vendo a possibilidade de um grande milagre. Deus está vendo a possibilidade de um grande milagre. Coloque a mão sobre o teu peito e diga, eu não vou mais ver problema, eu só estou enxergando possibilidade de milagres. Eu estou passando por uma crise financeira. Então, irmãos, nessa crise financeira, se reinvente. É a possibilidade de prosperidade que Deus quer fazer na tua vida. É que Ele quer te tirar do conforto. Irmãos, toda vez que eu cresci, toda vez que eu avancei, é porque um negócio meu entrou em crise. E porque esse negócio meu entrou em crise, eu abri um outro negócio. Olha só, se não tivesse entrado em crise, eu não teria outro negócio. Então, naquilo que a gente vê problema, a gente tem que parar de enxergar problema. A gente tem que começar a ver as possibilidades de milagre que eu posso receber através dessas experiências que eu estou passando. Então, aquilo que é problema para você, eu quero profetizar nesta noite aqui. Eu estou vendo possibilidade de milagre.
eu estou vendo possibilidade de milagre. Eu não sei qual é o problema que você está vendo, mas eu estou enxergando o milagre. Eu estou enxergando a glória de Deus se manifestando. Eu estou enxergando algo de extraordinário acontecendo dentro de poucos dias. Todo esse problema que você está enfrentando. O que nos faz olhar para o problema e não para a possibilidade do milagre? A incredulidade, como disse aqui. A incredulidade, ela nos faz olhar para o problema. Mas e a fé, pastor? Ela nos faz olhar para Deus. Enquanto a incredulidade nos faz olhar, enxergar problema, a fé nos faz enxergar os céus abertos. A fé nos faz enxergar aquilo que é impossível. A fé nos faz enxergar aquilo que nós não podemos realizar com os nossos feitos. Mas aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Muitas das vezes estamos olhando para a pedra, enquanto Deus está olhando para a ressurreição. A gente está olhando a pedra, mas Jesus está olhando o quê? Que ele vai ressuscitar, que a carne dele vai se recompor, que ele vai voltar a andar, que ele vai voltar a viver. Eu não sei qual é o seu sonho que está morto, que já está em cadaverina. Eu não sei qual é a posição que você se encontra, como se fosse um defunto. Mas eu quero profetizar que nesta noite tem ressurreição na sua vida aqui hoje. Sonhos vão se ressuscitar, a sua vida vai ressuscitar, o teu ministério vai ressuscitar, e a milagre de Deus vai acontecer. Só espera 1 minuto, irmãos, que você vai ver a glória de Deus. Quarto ponto. A voz de Jesus tem poder sobre a morte. É isso aí. Veio para mim o versículo, Pedro 41. Jesus, ele lhe dá a ordem, né? Vamos tirar a pedra? Que pedra? Da incredulidade, do desânimo, de quê? Da impossibilidade, porque grandes são as possibilidades. Então ele manda remover a pedra. Eu não sei qual é a pedra que você mesmo colocou entre você e Deus, que você mesmo colocou entre você e o teu cônjuge, que você mesmo colocou entre você e o teu ministério. Mas eu quero te dizer aqui nesta noite, o segredo para ver a glória de Deus é remover essa pedra. Depois que a pedra é removida, aí o que acontece? Tiraram, pois a pedra de onde o defunto está. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviu. E sempre tem me ouvido. Para você ver, toda vez que você orar, faz que nem Jesus está fazendo aqui nesta oração. Ele já está agradecendo na certeza que Deus está escutando as palavras dele. Porque se você não tiver certeza na oração que você está fazendo, aí vai ser aquela oração de fariseu, que acha muito santo por muito mover os seus lábios. Mas nós observamos aqui que Jesus, ele começa orando: olha, eu te dou graça, por quê? Porque o Senhor sempre tem me ouvido. Então eu queria que você levantasse a sua mão aí e dissesse: eu te agradeço, Deus, por ter me ouvido. Agora, o que você tem falado, irmãos? É coisas que edificam? É coisas que agradam ao Pai? Ou são coisas que desagradam? Porque a murmuração faz atrasar a bênção, faz atrasar o milagre. Mas a fé, irmãos, faz nós avançar um dia em um ano. Então você tem que ter a certeza de uma coisa: tudo que você fala, tudo que você conversa, Deus está te ouvindo. Mesmo quando você larga uma palavra de desânimo, uma palavra de derrota, aquela palavra, irmão, vai acontecer. Então você tem que entender isso. Deus está escutando as tuas orações. Aí nós vemos aqui que, joga no versículo seguinte, Pedro. Olha, quando ele continua orando: olha, eu bem sei que sempre me ouves,
mas disse, por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviastes. Vai lá, Pedro. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Jesus, ele faz uma oração acreditando que naquela oração Deus ia escutar. E quando ele faz esta oração, aí agora ele vai lançar uma palavra. E que palavra é essa? Lázaro, vem para fora. E o texto diz, irmãos, que o morto ouviu a voz do seu Salvador. Queridos, eu não sei o que você está passando, mas Jesus já deu uma ordem, Ele já deu uma palavra a teu favor. E se você conseguir escutar a voz de Deus, irmão, a teu favor, aqui nesta noite, se você conseguir escutar a voz do Senhor na tua vida aqui nesta noite, deixa eu te dizer uma coisa, você vai se levantar, você vai se recompor, você vai se animar, as coisas vão começar a acontecer. Creia nesta palavra, esta palavra é forte, é verdadeira, ela é fiel, da mesma forma que ela funcionou lá naquela época, ela funciona ainda hoje. A voz que Deus está mandando falar para você nesta noite é: se levanta, não te desanime, não tenha medo, Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. A palavra de Cristo, ela continua poderosa. Diga comigo, a palavra de Deus, ela continua poderosa. Irmão, Jesus traz à vida aquilo que está morto espiritualmente. Tem pessoas aqui que eu sei, irmão, que espiritualmente está morta, precisa de um encontro com Deus para ressuscitar. Até eu mesmo, um pouco tempo atrás, sofrendo, agoniado, eu estava praticamente quase morto espiritual, mas eu me levantei na oração, eu me levantei no encontro com Deus, eu me levantei na fé, acreditando, mesmo desanimado, mesmo doente, eu vim arrastando, clamando, eu nunca desisti, eu nunca parei de crer. E Jesus pode mudar toda uma situação. Nenhuma situação, irmãos, está além do alcance de Deus. Quinto ponto, irmão. Olha lá. E o que fora defunto saiu. Até os mortos têm que dar conta da voz de Deus. E olha o que está jeito aqui, ó. E os seus pés estavam ligados com faixas, e as mãos também. E o seu rosto estava envolto com um lenço. E disse Jesus aqui: desligai, desatai, e deixa o que estava impedindo Lázaro de avançar, andar? As faixas, as amarrações. Olha o texto: os pés e as mãos estavam amarrados. Jesus, ele faz o impossível. Qual que era o impossível? Ressuscitar Lázaro, e mesmo ele amarrado e atado, trazer ele para o lado de fora. Sim ou não? E aí Jesus agora vai dar uma ordem aqui, ó: desligai-os, ou desatai-o, e deixai. Jesus não desatou, ele podia desatar, sim ou não? Mas essa missão Jesus deixou para quem? Para as pessoas. Então nós temos que entender aqui nesse texto que o milagre, quem faz é Deus. Mas aquilo que caiba eu e você fazer, Deus não vai fazer. Você entendeu isso aqui, irmãos? Jesus ressuscitou Lázaro, mas os discípulos que removeram as faixas. Quantas pessoas estão enfaixadas aí, com um lenço no rosto, que não tem condição de enxergar, que estão presos, cativos, que não tem condição de andar? E a missão é de quem? Diga assim: da igreja. A missão de desatar os pés, de desatar as mãos, de tirar o lenço para que as pessoas vejam, é nossa. E como que nós cumprimos essa missão? Pregando o evangelho, confiante em Deus, pregando as boas novas do reino,
convidando as pessoas para estarem aqui na igreja. Essa é a nossa missão. O evangelho do reino vai tirar o lenço do rosto, vai tirar as faixas da mão, vai tirar as faixas do pé, que está impedindo as pessoas de caminharem para a casa de Deus, que está impedindo as pessoas caminharem de encontro a Jesus. Mas esta missão é minha, é sua. Jesus deixou para mim, Jesus deixou para você, e às vezes você fica parado, não faz nada. Você hoje está desatado, está andando livremente, porque alguém um dia desatou os seus pés, desatou as suas mãos, tirou o lenço do teu rosto. E por que você não faz igual? Você está feliz com Jesus, irmão? Não adianta falar só da boca para fora. Eu estou feliz com Jesus, eu estou feliz com Deus, mas você não faz aquilo que Deus ama. Você ativa o modo de sobrevivência. Quem salva, irmãos? Cristo. Mas quem é que tem que discipular? Quem é que tem que cuidar? A igreja. Jesus é quem salva. Não adianta você querer convencer ninguém do pecado, que você não vai convencer não, irmão. Não adianta você querer salvar ninguém não, que você não vai salvar ninguém não, que você não está conseguindo salvar nem você mesmo. Prega o evangelho, prega as boas novas, fala de Jesus para as pessoas, que este evangelho, o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa do pecado e do erro. Não fica dando sua opinião para as pessoas, que sua opinião não tem valor nenhum. O que tem valor para salvar uma alma? Bíblia, palavra de Deus, evangelho genuíno. Eu quando vou aconselhar, irmão, eu não fico falando para um casal às vezes, aqui eu acho isso, eu acho aquilo. Eu posso até dar alguns exemplos da minha vida, né? Que tem que ser espelho. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso que você está pensando? Aí, contra fato não há argumento. Quando a pessoa está desanimada, está querendo, então você está querendo fazer isso aqui é errado e tal, né? Na minha opinião, eu não faria, mas vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre essa situação? Então nós temos que entender uma coisa, quem salva é Deus, mas quem discipula somos nós, quem cuida é a gente. Pessoas chegam a Jesus, irmãos, carregando marcas do passado, e o que acontece? A gente tem que cuidar. A gente tem que zelar, a gente tem que discipular, a gente tem que ensinar, a gente tem que cuidar igual como se fosse uma criança. É nós que somos os pais e mães espirituais dos novos convertidos que estão chegando. Eles não entendem nada, são como um bebê na fé. Eles não entendem o linguajar do crente. Né? E aí, como é que tá? Está na prova. Mas que prova que você vai fazer da fundação? Ou prova de quê? A prova é a luta. Estou na luta, mas qual? Muay Thai, Karatê, Judô, o que é que você está fazendo? Ih, irmão, na luta, luta. Mas que luta que é? Ele não entende. Mas quando a gente fala, a gente entende. Sim ou não? Não é. Então os novos convertidos é como se fossem recém-nascidos. São crianças na fé. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Olha, você tem que nascer de novo. Mas como que eu sendo velho, grande, vou entrar no ventre da minha mãe e vou ali nascer? Não é isso, é da água, é do Espírito. Ele não entende, por quê? Porque é uma criança na fé. E eu e você temos que cuidar. Quantas vezes você foi cuidado, mas agora você está cuidando de uma pessoa que você está vendo sofrendo, está ali discipulando, está ali cuidando? Que discipular, pastor? Discipular é cuidar, irmão. É orientar segundo a palavra de Deus, é convidar de vir para a igreja, é visitar essa pessoa, é orar por ela. Esse é discipulado. A igreja, ela precisa ajudar os novos convertidos a crescer, mas às vezes a pessoa aceita Jesus, às vezes você que convidou, aí pronto, você acha que a pessoa tem que dar conta de vir sozinho e que é por isso mesmo. Não, irmão. Vamos cuidar, vamos discipular, vamos fazer ela crescer na fé. Para que quando a cilada do diabo, quando as armadilhas do inimigo virem contra ela, ela já está ali bem alimentada, bem crescida, bem nutrida. Não basta só trazer pessoas, irmão, para Cristo. É preciso cuidar delas.
Às vezes você traz para a igreja, até traz, mas não cuida, irmão. Não é só a questão de trazer. A gente traz, a palavra é pregada, aqui a pessoa adora, sente Deus, mas tem o pós-culto, e esse pós-culto que é importante. É cuidar da pessoa depois de um culto como esse. É mandar uma mensagem no outro dia e dizer, aí, gostou? Nós alegramos com a sua presença. É no dia de culto você mandar uma mensagem bíblica para ela. Quando for por volta do almoço, fala, gostaria muito que você viesse de novo. Parar de ficar pensando só na gente. Começar a pensar um pouco também nos outros. Que às vezes a gente acha que a vida da gente está ruim, está pior. Mas tem muita gente ainda pior ainda. Olha o que acontece quando eu e você ficamos paramos de pensar na gente e começamos a se preocupar com as pessoas. Olha o texto lá do livro de Jó. E Deus virou o cativeiro de Jó. Enquanto Jó orava pelos seus. Jó estava leproso, estava morrendo, estava precisando de ajuda. Mas Jó estava intercedendo pelos amigos. E aí o que Deus faz? Vira o cativeiro dele. Então quando você, irmãos, cuida de pessoas, quando você se preocupa com o reino, quando você evangeliza as pessoas, quando você trata as pessoas, Deus está virando o teu cativeiro, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando dos teus negócios, das tuas finanças. Faça a obra do reino de Deus e deixe que Deus cuida de todas as coisas que você precisa. Então é isso, irmãos. Fica de pé. Talvez exista alguma área da sua vida que está morta. A sua fé, a sua família, seu ministério, seu sonho. Mas mesmo ainda hoje, Jesus continua dizendo, vem para fora. Eu vou desatar, eu vou mandar desatar os teus pés, eu vou mandar desatar as tuas mãos, eu vou mandar tirar a venda dos teus olhos, e quando você não estava podendo mais caminhar, você vai caminhar, você vai chegar aonde você precisa chegar, você vai ver. Mas é preciso que você saia dessa zona de conforto, é preciso que você saia desse sepulcro, é preciso. Jesus continua dizendo, você que tem um sonho que está morto, já está em decomposição, sai para fora. Já não tem mais jeito para minha família, acabou, vem para fora. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais clamar, eu estou morto e estou morta espiritualmente. Jesus continua dizendo ainda hoje, vem para fora, porque eu tenho pessoas para desatar os teus pés, desatar as tuas mãos, tirar as vendas, e você vai progredir, você vai prosseguir, você vai caminhar. Senhor Deus Pai, fecha os teus olhos. Eu te clamo nesta noite, assim como Lázaro foi ressuscitado, ressuscita, meu Deus, o sonho desta pessoa, ressuscita a família desta pessoa, ressuscita o ministério desta pessoa, ressuscita, Deus. Marta e Maria, adora a Deus. Chorava por seu irmão que estava perecendo. Adora a Deus conosco. Quase morrendo. Receba a vitória. E foram procurar